Então você quer virar um youtuber de sucesso e ficar milionário com a internet, mas é um pobre fudido? Vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço os meus vídeos pra internet sem ter rios de dinheiro pra poder pagar um editor, roteirista, cameraman, fotógrafo, maquiador profissional, iluminação, estúdio. O foco hoje é mostrar como que eu edito os meus vídeos, tá bom? Eu nunca fiz curso ou coisa do tipo, tudo que eu aprendi foi na marra. Tenta levar em consideração também que a edição do canal é bem simples. Por mais que o foco hoje seja a edição na prática, eu também quero comentar de outras coisas que eu aprendi e desenvolvi nesse tempo bem curto que o canal tem de existência. Então esse vídeo vai ser dividido em alguns capítulos, caso você queira dar uma olhada em alguma coisa em específico, os capítulos estão bem aqui com o tempo deles respectivamente. Então puxa a vinheta. Antes de tudo, vocês precisam saber o que eu uso para editar os meus vídeos. E pros nerds que estão assistindo isso aqui, essas são as configurações do meu computador. Para as pessoas normais que estão assistindo isso e não fazem ideia do que isso significa, é basicamente um PC nota 6,5, 7, por aí. Dá para passar de ano, mas assim, tem muita coisa para melhorar ainda. Isso aqui é o mínimo para editar sem sentir vontade de dar um soco no seu monitor. E por mais que eu tenha falado sobre editar sendo pobre e sem ter dinheiro para comprar um PC foda, eu preciso destacar que esse PC aqui eu comprei montado em 2023. E ele custou R$4.200. Se você quiser parcelar, vai ficar mais caro, obviamente. Hoje em dia, pelo mesmo valor, você encontra algumas configurações até um pouquinho melhores, até porque a gente já tem mais peças saindo aí no mercado. Agora, o que eu quero dizer com editar sendo pobre? É simples, a vida é pay to win. Quero mostrar pra vocês como que eu me viro com as coisas que eu tenho à minha disposição. Mas pode ser que você não tenha um computador, tenha só um celular, ou até tenha um computador melhor que o meu, um computador disponível que seja pior que o meu, ou qualquer coisa do tipo. Mas não pense que as coisas ficam mais fáceis só porque você tem um computador melhor. Você ainda precisa de empenho e de repertório pra poder gravar suas coisas. Eu tenho certeza que se você solta um PC que nem o meu na mão de algum editor profissional, eles conseguem fazer milagre. Então para de culpar as coisas que você tem ou não tem. Ok, agora sobre o programa de edição em si. Eu uso o DaVinci Resolve. Ele é bem conhecido e tem uma versão paga, só que a versão gratuita já é mais que o suficiente pro que eu quero fazer. E é sério, acredita em mim, esse negócio é muito completo. Além disso, usar um editor gratuito também impede que você acabe colocando seu PC em risco, baixando algum editor pago, craqueado, sabe? Então eu gosto muito da ideia de manter todos os meus arquivos seguros. Usem o DaVinci Resolve, é muito bom. E é claro que pra gravar a tela eu uso o OBS também. Baixei direto pela Steam, inclusive. Agora sobre o programa de edição em si, ele é perfeito para as edições simples que eu faço. Aqui o foco é zoom in, zoom out, corte entre algumas falas, vez ou outra alguma coisa pulando na tela. Eu queria muito fazer isso, desculpa aí. Essa aqui é a tela do DaVinci Resolve. É bem assustador quando você não conhece nada de um programa e abre ele pela primeira vez, mas confia em mim, conforme o tempo vai passando, vai ficando mais fácil. Aqui a gente tem a aba de mídia, tem a aba de corte, que eu amo essa, eu uso essa demais. Aqui do lado a gente tem a aba de edição, aqui dá pra colocar alguns efeitos e coisa do tipo. A aba de fusão, que é uma das mais complexas dessa coisa, só perde pra essa aba aqui, que é a de cor. O DaVinci Resolve é perfeito pra quem é profissional e realmente sabe mexer nesses programas de edição. Não é exatamente o meu caso, eu aprendi tudo na prática. Mas enfim, além disso aqui a gente também tem uma aba de Fairlight, que é onde você consegue mexer no áudio dos seus vídeos. E por último a gente tem a aba aqui de entrega, que no caso é como que você vai fazer pra poder renderizar o vídeo. Vamos pra aba de edição em si. Aqui na esquerda a gente consegue ver as mídias que a gente está utilizando. Aqui embaixo vai ficar a linha do tempo e aqui na direita a gente consegue mexer em algumas configurações do vídeo em si, etc. Como vocês podem ver aqui dá pra mexer nos efeitos que você adicionou, áudio também, vídeo e por aí vai. Particularmente eu nunca usei nenhuma dessas três aqui. E nesse retângulo aqui de cima fica basicamente uma renderização do vídeo em si. Agora mais uma coisa, o que eu uso quando eu vou editar os meus vídeos, o que é necessário pra mim e o que não é necessário. Aba de mídia, não uso. Aba de corte, uso muito. Aba de edição, uso também. Fusão, só quando eu quero fazer alguma coisa muito específica. E a aba de cor é mais quando um vídeo tá muito escuro e eu tento aumentar um pouquinho mais o brilho. Eu não chego a fazer algumas alterações muito fortes, tipo color grading, esse tipo de coisa. E isso aqui, meus amigos, eu nunca cliquei nessa coisa. E isso aqui eu nem preciso falar que eu uso em toda vez, né? O meu processo de gravação é basicamente, primeiro eu gravo um vídeo bruto, depois eu faço todos os cortes que eu preciso fazer nele. Tem muitos momentos que você para pra respirar ou erra uma fala, então é claro que você vai tirar isso do vídeo. E aí depois que eu já tenho aquela linha do tempo toda picotada, só com as falas específicas que eu vou utilizar no vídeo, eu entro pra alguma edição mais pesada, tipo colocar alguma imagem em algum momento em específico, um texto em uma parte ou outra. Tudo depende muito do vídeo em si. Porque, por exemplo, um vídeo de gameplay não precisa de tanta coisa assim. Você até vai colocar um memezinho ou outro, mas não é nada muito sério. É diferente de quando a gente vai fazer um vídeo sobre um caso criminal e
e aí, já sabe, né? Você precisa colocar uma imagem na tela para poder ilustrar o que você tá falando, esse tipo de coisa. O que ajuda nessas horas é justamente o repertório. Se você só assiste vídeo de gameplay, claro que você vai ter mais facilidade de identificar uma edição de gameplay. Assistir o seu vídeo inteiro e pensar, nossa, se fosse um vídeo de outra pessoa, acho que teria uma ediçãozinha aqui. O que eu recomendo é assista muitos vídeos, conheça muitos canais de nichos diferentes e dá uma olhada na edição de cada um deles. Não para copiar, mas é mais para você criar essa ideia de como que funciona, entende? Agora uma dica muito importante para evitar que esse vídeo fique muito longo também, atalhos. Usem atalhos. Essa coisa te ajuda muito a economizar tempo numa edição. As ferramentas que eu mais uso e no processo que mais demora, que é justamente essa primeira parte de fazer os cortes, são cortar, excluir, pausar, salvar. Acho que eu não preciso falar o quão importante é o botão de salvar, né? Você tá editando e a luz acaba, o que você vai fazer, meu filho? O que você vai fazer? Vai confiar só no backup do próprio editor? Não dá pra fazer isso. É por isso que de tempos em tempos eu salvo meu projeto. Tá bom, eu salvo toda vez que eu faço alguma edição nova. Os atalhos padrão são Ctrl+B, Ctrl+S, barra de espaço e Delete. Agora dá uma olhadinha no teclado. Pode parecer que não, mas o tempo que você gasta pra sair de um atalho pro outro pode acumular e muito no tempo geral que você tem pra editar um vídeo. É por isso que eu fiz uma maracutaia. E que maracutaia é essa? É um atalho customizado. Aí o que você faz? Vem aqui no botão do DaVinci Resolve, Keyboard Customization, e aí você tem acesso aqui a essa aba pra poder editar e fazer qualquer coisa que você queira. Dá pra colocar qualquer botão aqui desse lado, enfim. Então o que eu fiz pra economizar tempo? Eu troquei esses atalhos que eu mais uso pelas teclas F1, F2 e F3. Vou mostrar aqui o meu teclado em si. Esse aqui é o meu teclado. Tem RGB, uau, incrível, só que tá desligado que eu acabei de desconectar ele. Mas dá uma olhadinha onde que ficam essas teclas. São ali em cima, ok? Esse aqui é um teclado da Aco. Coloco aí na tela o modelo pra vocês. Cada uma dessas teclas que eu comentei, o F1, F2 e F3, é responsável por uma ação. Ou seja, enquanto eu tô editando, a minha mão tá simplesmente descansando em cima do teclado. E aí esses dedos aqui, eles já ficam nessa altura certinho e o dedão fica ali na barra de espaço. Você salva alguns segundos de evitar de ficar jogando a mão ali no teclado. E como você repete esse processo muitas vezes, o ganho de tempo, a economia de tempo é muito perceptível. Lembra quando você tinha algum trabalho de escola para poder apresentar e não se dava bem decorando o texto? É basicamente isso. Quanto mais robótico você for, menor é a sua naturalidade. Obviamente. E mais difícil fica de se conectar com a pessoa que tá te assistindo. Você me assistiria se eu estivesse fazendo vídeos dessa forma? Exclamação. Seguir o roteiro é importantíssimo, mas não é o mais importante. A minha dica é, usa o roteiro só como um guia pro que você vai falar no próximo take. Ele não vai te fazer magicamente desenvolver uma dicção perfeita, mas ele é perfeito pra economizar tempo. E isso é muito importante, cada segundo importa. O roteiro não tem que ser perfeito, até porque a ideia dele é justamente essa. Você vai pegar um vídeo que tá só na sua cabeça e colocar ele no papel antes de fazer ele vir pra realidade. Colocando no papel, você vê se aquela apresentação de ideias tá ok, se você não tá sendo redundante ou repetitivo, com muitos vícios de linguagem, que é uma coisa que eu tô tentando resolver ainda, galera, mas tá difícil. E no geral é isso, o roteiro te impede também de ficar só improvisando alguma palavra enquanto a câmera tá ligada e consumindo espaço no seu SSD. Então simplesmente escreva. Ok, para essa parte do vídeo eu separei um processo prático, vou mostrar para vocês exatamente como funciona essa parte da edição. Olha só o que eu ainda não apaguei. Eu tô aqui com um arquivo bruto da primeira parte daquele vídeo, do caso do David. É basicamente eu falando com a câmera nesse fundo verde aqui. 1, 2, 3. Seguindo um roteiro também, que é outra coisa que eu também tenho aqui disponível para poder mostrar para vocês. Como que funciona na prática essa edição. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui em si. Se a gente clicar nesse botão aqui, a gente abre um pouco dessa timeline e aí tem acesso já até a faixa de áudio desse vídeo. Geralmente a primeira coisa que eu faço é clicar aqui na timeline, vir aqui no áudio e aumentar o volume. Primeiro processo, que é um dos mais demorados, a gente vai passando por essa timeline aqui e vai vendo as coisas que a gente precisa cortar. Então vamos começar. No dia 8 de setembro de 2025, o departamento... Como vocês podem ver, eu engasguei nesse vídeo 2 vezes. Isso aqui foi a primeira tentativa de falar essa parte. Só que eu parei simplesmente porque eu senti que eu não tava pronto ou que a frase não ia sair como deveria. Então, isso daqui já é lixo. E como vocês podem ver, eu tento várias vezes. Dá uma olhada nisso. No dia 8 de setembro de 2025, no dia 8 de setembro de 2025, essa primeira parte aqui vai ser utilizada. Vamos só cortar um pedaço disso daqui. Isso daqui. Ou seja, essa primeira parte toda aqui é lixo. Exclui. Ok. Como vocês podem ver, tem um pedaço aqui que é simplesmente a minha respiração. Se tratava... Olha isso. Então, o que eu gosto de fazer? Clica aqui, tira esse pedaço. Pronto, chamada. Se tratava do forte odor. Depois disso, eu ainda errei essa parte. Ou seja, isso aqui não vai ser utilizado. Se tratava de um forte odor vindo do porta-malas de um carro apreendido num pátio de reboque em Hollywood. Ok, considerei que essa frase aqui tá ok. Vamos recortar essa parte. Clicou aqui, deleta.
Ponto. Agora, o que é crucial de entender? Nesse vídeo aqui, no caso do David, eu já tinha uma ideia de como que seria esse começo. E pra mim, essa parte aqui não é necessária porque eu queria uma tela toda preta só com a minha voz passando no fundo. Aqui nessa parte a gente já tem a ideia de que o vídeo tá conectado nesse áudio. Se eu seleciono esse trecho e clico D no teclado, ele vai desativar as duas coisas porque elas estão conectadas uma na outra. Mas eu consigo ativar somente o áudio, clicando com o botão direito, vindo aqui em Mute. Acho que deu pra entender, né? Ele tava mutado e aí eu desmarquei essa parte. Ou seja, agora a gente tem uma tela toda preta com a minha voz de fundo. No dia 8 de setembro de ponto. Depois disso, já entra o que você tem planejado pro seu vídeo. No meu caso, eu já tinha um arquivo que seria utilizado para poder ilustrar essa parte. Tendo o arquivo que eu quero colocar aqui em cima, eu simplesmente abro o meu explorador de arquivos e coloco esse arquivo aqui no espaço de mídia. No meu caso, eu já adicionei aqui essa música que é a ambientação do Silent Hill, pegou aqui, puxou e colocou em cima desse vídeo. Agora a gente tem uma música junto com a minha voz. No dia 8 de setembro de 2025, o Departamento de Polícia de Los Angeles recebeu uma chamada. Mas essa música tá bem alta, inclusive. Ela começa a ficar mais alta depois de algum tempo. Então o que eu posso fazer? Venho aqui no inspetor, seleciono, venho aqui no volume e diminuo o volume dessa coisa mais ou menos por volta do menos 10, menos 15. Essa primeira parte aqui vai estar em silêncio absoluto, então eu só corto ela e já coloco esse pedaço aqui pro começo. No dia 8 de setembro de 2025, Kurt, mas ainda tá alto. Desce mais, vai pros 17 aqui. Dia 8 de setembro de 2025, o Departamento de Polícia de Los Angeles recebeu uma chamada. A gente já tem uma primeira parte aqui da nossa ambientação feita e foram só 10 segundos. Uma outra coisa que eu gosto de usar bastante é o título. Se você clicar aqui em título e test plus, você consegue puxar ele e ele vem aqui para a linha do tempo também. Para poder movimentar ele, você pode vir aqui nas configurações e ajustar a posição dele manualmente, seja para esquerda, direita, para cima, para baixo, aumentar o zoom. E claro, você consegue mexer nesse título em específico, então dá para trocar a fonte, a cor do título. E como esse caso aqui em específico é de um texto mais, eu consigo colocar alguns efeitos nesse texto também. Se fosse um texto tradicional, não conseguiria. Geralmente eu coloco ele nessa cor amarela e não mexo na fonte. Venho aqui em Shading, coloco esse Red Outline, que no caso eu troco para cor preta e aumento o contorno. Aqui não vai dar para ver porque o fundo já é preto. Foi o que eu usei para poder legendar aquele vídeo do caso do David. No caso de uma legenda, a gente vai fazer o mesmo processo, vindo aqui e trocando o texto. Por exemplo, no dia 8 de setembro de 2025, o Departamento de Polícia de Los Angeles recebeu uma chamada. Vou colocar ela um pouquinho aqui para baixo e levando em consideração que esse pedaço aqui vai ser visto pelas pessoas tanto num celular quanto numa televisão, um computador, etc. Mas um dos efeitos que eu tô acostumado a usar é o zoom dinâmico. Quando você ativa ele, você já dá um zoom no seu vídeo e aí depois o zoom vai saindo conforme o tempo vai passando. Como esse trecho aqui tá um pouquinho grande para esse zoom, a mudança é bem sutil. Só que se eu diminuir o tamanho desse trecho, olha só o que acontece. Agora já deu para perceber melhor. E o mesmo vale para quando você clica em Swap, você troca esse tipo de efeito. Ou seja, em vez do zoom focar e depois se afastar, a gente faz o efeito oposto. Ele vai se aproximar do que está no meio do vídeo. Mas não é só esse zoom dinâmico que você pode usar. Na verdade, quando você quiser fazer um zoom específico, você pode simplesmente vir aqui em cima e aumentar esse zoom. E a mágica que eu faço é de simplesmente juntar esse tipo de coisa. Recebeu uma chamada. Se tratava de um forte odor vindo do porta-malas de um carro. O tipo de coisa extremamente sutil, mas que faz diferença na prática. Você sente que esse vídeo está acontecendo de alguma forma, não é só um maluco falando com um fundo verde. Por falar em fundo verde, vamos passar para essa outra parte aqui que é um efeito que eu uso bastante. Vindo aqui na aba de edição, você consegue adicionar um efeito. Eu venho aqui na aba de pesquisa e coloco em 3D e eu encontro aqui o 3D Keyer. Puxa esse efeito para a mídia que você vai utilizar ele. Ele vai ficar com esse símbolo aqui de FX. Depois disso você vem aqui na lateral e seleciona o Open FX Overlay. Clicando aqui você tem acesso aos efeitos que você adicionou. No caso eu adicionei 4 vezes aqui o 3D Keyer, mas é basicamente que eu regravei essa parte várias vezes. Enfim, com esse efeito aplicado a gente vem até aqui e depois começa a contornar o que eu quero retirar. Como... Eita porra! A gente começa a contornar o que vai retirar. Como eu tô usando um fundo verde, ele conseguiu identificar essa cor muito facilmente, mas eu ainda tô com um contorno verde em volta de mim. Então a gente vem aqui, seleciona o Soft e eu gosto de aumentar essa aba aqui. Pronto, não tô mais com contorno verde e o vídeo já tá um pouquinho melhor. E vale lembrar que esse fundo aqui ficou preto porque eu não coloquei nada abaixo dessa linha. Mas, por exemplo, eu posso pegar esse vídeo que eu acabei de adicionar esse efeito de chroma key e jogar pra linha 2. E se eu coloco alguma coisa abaixo dele, ela vai aparecer aqui no fundo. No dia 8 de setembro de 2020, esses efeitos aqui já são basicamente 80% dos meus vídeos. Eu já tô todo suado, mas tá bom. Todos os meus vídeos têm essa fórmula. Se você copiar isso daqui, você vai editar da mesma forma que eu. Eu sei que tudo isso é muito básico e se você já sabe um pouco de edição, você provavelmente já sabe de tudo isso que eu falei aqui. Mas eu sei que esse vídeo vai ficar muito longo se eu parar pra me aprofundar nesses temas. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo especificamente da forma que eu edito os meus vídeos e aí a gente faz uma edição do começo ao fim. Mas o bruto de como que eu faço os meus vídeos é basicamente isso. Porque no final, tudo se resume a só adicionar as coisas que você quer, mudar
aquele elemento e tipo recortar, dar um zoom nele ou coisa do tipo, e saber o timing que você quer usar ele. Mas se você tá começando na internet agora ou tá procurando um ânimo pra começar, esse aqui é um vídeo que você precisava. Eu não gasto um centavo pra fazer os meus vídeos, eu faço as minhas thumbs, roteiro, eu procuro alguma coisa pra poder gravar, algum assunto que pode dar certo no canal, e vamos que vamos. Tira da sua cabeça que se você é pobre, você não pode ser youtuber, porque isso é a maior mentira que alguém pode te contar. Então, futuramente, eu penso sim em comprar um braço articulado pra esse microfone, eu não ter que ficar segurando ele aqui na minha frente, uma câmera profissional pra eu não ter que usar o meu celular como webcam, uma iluminação ideal, um PC melhor, mais de um monitor e esse tipo de coisa. Mas o importante é começar. O importante é gravar o seu primeiro vídeo, publicar ele, por mais horrível que você pense que ele esteja. Porque no final, se daqui um ano você visitar esse vídeo e pensar, nossa, que vídeo horroroso, isso é o maior sinal de que você evoluiu e de que hoje você não gravaria um vídeo daquela forma. Todo mundo tem que começar de algum lugar. Não espera saber as coisas que você precisa pra aí começar. Se for pra esperar as suas habilidades chegarem em determinado nível pra poder fazer alguma coisa, você nunca vai evoluir. Eu falo isso com base no meu próprio caso, sabe? Tipo, eu tô vendo o canal crescer aos poucos, passos curtos, mas por muito tempo esse canal teve menos de 100 inscritos e eu ainda assim tava tentando gravar vídeo pra internet. Alguns dos vídeos antigos ainda estão no canal, eu já pensei muito sobre privar eles ou só apagar da existência, mas aquilo ali é o meu começo. Pode ser até que ele sirva de inspiração pra você. Você pode olhar um vídeo hoje aqui do canal e pensar, nossa, o vídeo desse cara tá muito bom. E aí quando você vai lá na aba de mais antigos e vê o Kurt gravando com uma câmera olho de peixe, com um cabeção desse tamanho, a coisa fica diferente. Todo mundo tem que começar de algum lugar, tá bom? E se você nunca começar, você nunca vai sair do lugar. Galera, no geral é isso. Se vocês quiserem algum vídeo um pouco mais aprofundado, eu posso fazer uma parte 2 desse daqui. Até porque esse vídeo não foi exatamente um tutorial de edição. Foi mais pra vocês conhecerem como que eu faço a minha edição, que é de um jeito bem simples. Se vocês quiserem efetivamente um tutorial de como fazer essas edições aqui do canal, aí eu trago um vídeo mais complexo e mais completo. E faço uma edição do começo ao fim com vocês. No geral é isso. Se cuidem, por favor. Eu sou o Kurt e até mais.